Eu acho que se tivesse 11 contra 11, eu acho que o jogo seria bem diferente. Talvez o Corinthians pudesse ter espaço para jogar e fazer o gol, porque o Flamengo ia sair mais pro jogo, mas com um jogador a menos, o Flamengo não teve vergonha nenhuma de se defender, se defendeu super bem e com mérito chegou. Agora esse cara, ele tá jogando demais, né, meu? Espero que o Dorival o coloque nessa posição que ele joga no Flamengo. Ele não pode entrar na seleção brasileira para jogar como segundo volante. Ele tem que jogar ali na frente, com liberdade para se mexer. Vai aonde você... Gerson, você vai aonde você quiser. Esse cara, neste momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu não consigo ver nenhum jogador jogando mais do que o Gerson, não consigo. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal isso voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreva, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pois é, né? Mengão aí passou pelo Corinthians, né? Tem muito corintiano triste aí, né? Inclusive, tinha muitos corintianos aí que diziam que o Flamengo ia se arrepender de vir em Itaquera, né? Teve aí um clima gerado por Mateuzinho, que disse que ia ser um clima hostil, né? E hoje estão tendo que amargar aí a classificação do Mengão para a final da Copa do Brasil, né? O Flamengo jogou estilo Simeone, né? Já quero aqui deixar os créditos aí do vídeo do corte que a gente vai trazer. Placar TV, link na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar, onde eles detalham essa classificação do Mengão, né? Mengão teve um jogador expulso, né? Claro, mereceu a expulsão, não quero passar pano, mas teve outros lances aí e o juiz puxou um pouco pro lado do Corinthians, pênalti, expulsão de Gustavo Henrique, né? Mas sempre o Flamengo é prejudicado, né? Pra mídia, não, o Flamengo é favorecido, não todas, né? Mas vamos rumo à final, né? Mais uma vez a imprensa paulista se rendeu aí além da classificação do Mengão, né? Felipe Luiz, né, que mudou durante a expulsão o esquema de jogo, isso aí surpreendeu a todo mundo. E também o futebol apresentado por Gerson, né? Gerson hoje que é, pra mim, o principal jogador do futebol brasileiro, jogando muita bola, né? A imprensa paulista dando os méritos, né, e fazendo vários elogios, eu também concordo. Hoje Gerson não deixa a desejar para nenhum jogador. O cara tanto defende como ataca, né, muito bem. Isso aí, por isso que o Flamengo está na final da Copa do Brasil, né? Mas, volto a ressaltar, o trabalho de Felipe Luiz está sendo bem feito, pessoal. Se não fosse Felipe Luiz, talvez o Flamengo não tivesse nessa posição que está. Vamos acompanhar o corte e vamos ver a imprensa paulista se rendendo ao Flamengo, a Gerson, né? Créditos mais uma vez, Placar TV, link na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Para sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinião. Vamos lá. Do Corinthians com o Flamengo, 0-0 numa tarde e noite muito fria aqui em São Paulo, e eu tive a impressão, vendo pela televisão, né, que essa frieza talvez tenha, essa temperatura baixa tenha contaminado o time do Corinthians. Fernando, vou começar com você. Fernandinho Fontana, nosso convidado de hoje, porque como é convidado, você sempre tem a prioridade. Obrigado. Você teve essa impressão também, que o Corinthians ontem estava mais gelado do que costuma estar? Eu tive essa impressão mesmo. O Corinthians jogou muito mal. Inclusive, um jogo muito ruim, né? Das duas partes. Eu acho que o Flamengo estava até melhor, um pouquinho melhor antes da expulsão do Bruno Henrique. E depois o Flamengo não sentiu tanto a expulsão, conseguiu tocar bem a bola e o Corinthians mal conseguiu fazer alguma coisa. O Corinthians teve duas chances com o Yuri Alberto. Uma das chances eu ainda tenho dúvida se não estava impedido, que é aquela cabeçada. Talvez ele estivesse impedido e o lance nem fosse valer. E o Corinthians jogou muito mal mesmo. O Corinthians com um a mais não conseguiu fazer nada. O Corinthians é um time bem ruim, né? O elenco do meio para frente é um time que está começando a se acertar, mas ainda tem suas deficiências, e o Corinthians não tem banco de reservas. Quando tem que colocar Pedro Henrique, por exemplo, não dá, e aí o Corinthians jogou muito mal. Eu acho que realmente foi um resultado justo. O Flamengo tinha que passar mesmo. É melhor time que o Corinthians. O Corinthians é um time hoje meio time, vamos dizer assim, que você tem um do meio para frente. Acho que o Corinthians jogou muito mal mesmo. Foi isso, senhor Mani? Vou deixar a caçada por fim. Sim. O Corinthians não incomodou em nenhum momento o Flamengo, né? Ficou com um jogador a mais e ainda poderia ter sofrido esse gol aí, né? Por pouco, né? O impedimento milimétrico. Não é milimétrico, mas centímetros. Centímetros, né? E eu vou te falar, senhor Mano, é um impedimento que não dá pra ver, né? A imagem é um borrão, né? Acho que meu sobrinho que desenha fica muito mais nítido o desenho dele do que... Exato. Mas o Corinthians foi um time sem alma, cara. Impressionante. Que é estranho. Porque eu sempre falei que
Um dos grandes problemas do Flamengo é ser um time desalmado. Até brinquei, né? Falei sério. Se o time do Flamengo tivesse o espírito do Yuri Alberto, ele ganharia 95% dos jogos, porque o elenco é muito bom, entendeu? Mas ontem o Flamengo... Mas sabe o que é? Mudou o treinador, né? Saiu o Tite, velho. Entrou o Felipe Luiz. Aí mudou tudo. E eu gostei muito da alteração que ele fez ontem, que eu gostei porque deu certo também, né? Ele botou lá um ônibus na frente do gol do Rossi, fazendo ali aquela linha de 5, os 3 zagueiros, mais os 2 laterais, né? Depois ficaram lá o... Sem vergonha de se defender. Isso era... até depois do jogo o Felipe Luiz falou, né? Que a estratégia dele é essa. Não, jogou no melhor estilo do Diego Simeone. Com quem cuja fonte ele bebeu durante muito tempo. Exatamente. Falou, opa, esse jogo aqui eu vou ter que fazer igual o Simeone faz lá no Atlético. Mourinho, né? Mourinho. Botou o caminhão. Botou lá o caminhão, ônibus, um trem. Isso defendeu. depois da expulsão, naturalmente. Sim. Eu acho que se tivesse 11 contra 11, eu acho que o jogo seria bem diferente. Talvez o Corinthians pudesse ter espaço para jogar e fazer o gol, porque o Flamengo ia sair mais pro jogo, mas com o jogador a menos, o Flamengo não teve vergonha nenhuma de se defender, se defendeu super bem e com mérito chegou. Agora esse cara, ele tá jogando demais, né, meu? Espero que o Dorival o coloque nessa posição que ele joga no Flamengo. Ele não pode entrar na seleção brasileira para jogar como segundo volante. Ele tem que jogar ali na frente, com liberdade para se mexer. Vai aonde você... Gerson, você vai aonde você quiser. Esse cara, neste momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu não consigo ver nenhum jogador jogando mais do que o Gerson. Não consigo. Com essa regularidade. Sim. Porque ontem, por exemplo, a gente teve uma atuação no Brasil do Rafael Veiga brilhante. No sim. jogo. Meteu 3 gols, mas não vinha jogando bem e tal. Não vinha, O Gerson tem jogado sempre, com muita frequência, tá na seleção brasileira. É um ponta de lança, né? Clássico, né? Tá uma coisa maravilhosa. De uma sutileza, de um refino, né? E olha o que ele faz aí, ó. Dá uma olhada, ó. Meu Deus. Pois é. Poderia ter feito um gol ali e o Flamengo... Ele bateu mal na bola, né? Ele devia ter batido não no canto direito do goleiro, ele devia ter batido no canto esquerdo do goleiro. Jogou demais mesmo. E tá jogando muito. Pelo amor de Deus. Leandro Quesada, o Corinthians, que vinha muito bem nas Copas, vinha de uma vitória espetacular sobre o Atlético Paranaense, que é um time que está hoje na zona de rebaixamento, aliás, junto com o Corinthians, porque a Vitória ganhou e o Corinthians voltou à zona. Né? Olha o nível. E você sempre chama atenção. Nós ganhamos, mas do Atlético Paranaense. Calma. Você tem sempre pedido muita calma pro torcedor do Corinthians. E a gente fica te zoando aqui. Que você é pessimista, que você parece o Hardy. Lembra do Hardy? Dia, vida. Mês, E ontem essas deficiências do Corinthians ficaram meio claras, né? Num jogo contra um time melhor. Contra o time, né? Que também não tá jogando tudo que pode, né? Isso é fato. Esse Flamengo pode jogar muito mais do que tem jogado. Com o Tite foi assim, né? O recorte do Felipe Luiz é muito pequeno pra gente falar qualquer coisa, mas o objetivo tá alcançado, que é colocar o time na final da Copa do Brasil. Agora, eu acho o técnico do Corinthians fraco. Sempre achei. Acho que o Corinthians errou em ter trazido o Ramon Dias. Agora estão falando em saída do Ramon Dias, tá? Por causa desse jogo? O movimento é muito grande para a saída do Ramon Dias. Tem gente que cerca o presidente. Inclusive, o presidente do Corinthians até desligou o telefone, porque ele não aguenta receber ligação nas últimas horas. Isso é uma informação, tá? Muita gente querendo a cabeça do Ramon Dias. Eu falei para vocês, eu teria tirado antes. Por quê? Se o fato novo, que foi a saída do Tite, foi a chegada do Felipe Luiz, mudou algo que a gente achava que não ia dar certo com o Tite, a minha leitura era também ter tirado o Ramon. O Ramon, gente, recebeu grandes reforços e o time continua na zona do rebaixamento. As pessoas não pararam para pensar nisso ainda. O aproveitamento do Ramon Dias no Campeonato Brasileiro é inferior a 50%. Se ele repetir, se ele mantiver, melhor dizendo, esse aproveitamento, o Corinthians corre o risco de ser rebaixado. Porque faz 11 pontos, a gente estava fazendo a conta. 11 pontos, 43 não é garantia nenhuma que o Corinthians fica. Não, 44. Nem 44. 44 dá pra você dar. Tudo bem, só que. Mas ainda vai ficar livre. Mas se outros três Santos tiverem. caiu o ano passado com 43. Isso, exato. E com 11 vitórias. E 11 vitórias. O Corinthians pode chegar só a 11 vitórias. Já tem time aí com 10, 9 vitórias no Maracanã. Nós vimos o jogo. Lá era pra ter sido um 5 pro Flamengo. Sem exagero nenhum, o que o Flamengo fez lá.
Postura errada no Maracanã. Mas dá até pra entender, né? Pô, não vou encarar o Flamengo, não temos confiança, nosso time ainda tá sendo montado, tal, ok. Não é um grande time, é verdade, embora tenha algumas boas peças, tal. Vamos deixar pra Arena Corinthians. Deixou. E ontem o time fez uma partida... Por exemplo, a partida contra o Internacional. Vocês viram o jogo contra o Internacional? Que vibração! Tomou o gol lá no final, mas o time guerreou, brigou do primeiro ao último instante. Ontem não. E não foi da torcida, não, porque ontem o microfone da Globo tava só na torcida do Flamengo. Tá, não, não entendi. O microfone da Globo só tava na torcida do Flamengo. Então, a amplitude porque não dá pra você comparar 43 mil pessoas, 44 com 2 mil flamenguistas e achar que os flamenguistas fizeram mais barulho. Mas o pessoal tá dizendo que a torcida do Corinthians tava calada. Mas tava meio calada. Mas eu falei com gente que tava... Eu não tava no estádio, tá? Mas eu tô... Você foi lá, Fefon? Não. Eu tô confiando no relato. Pela televisão, eu tô confiando no relato de quem estava lá, que a torcida apoiou. Pra gente também não achar que agora a torcida do Corinthians, que sempre ajuda, é a culpada. É o que você fala. Time ruim, você pode ter a melhor torcida, pode ter a torcida chinesa, com 1 bilhão de torcedores, que não vai resolver, entendeu? E time bom joga no tapetinho, joga no Maracanã, joga no campo esburacado, joga em qualquer lugar. Inclusive... A vibração do Corinthians foi diferente. Ontem, Fernandinho, o Corinthians entrou como se ele não estivesse disputando uma vaga por uma grande final da Copa do Brasil. Do primeiro ao último instante, um time, como diria o Facincani... Papático. Ele falou outro dia, falou papático. Não é papático, é apático. Eu expliquei pra ele. Ele misturou as duas coisas. Papático. Eu nunca entendi existe essa palavra. Ele me mandou uma mensagem. Não tem essa palavra. Não existe papático. Ele me mandou uma mensagem lá dos Estados Unidos. Ele viu o jogo. Falou, nossa, o Corinthians estava papático. Não, é apático. Ele continua perdido lá na Flórida? Tá lá. Ele queria pegar o navio em Orlando. Em Orlando. Mas não tem fazer um cruzeiro. Ele queria... Eu tô Orlando aqui, eu não acho o porto. Mas não tem porto em Orlando. Tá em Miami. O Porto é em Miami. O Porto é em Miami. Eu falei, meu Deus, eu vou perder o navio. Eu falei, pô, você tá indo lá, você vai perder. Tá difícil a coisa. Isso é maravilhoso. Só um detalhe que o Quesada falou da torcida: as duas classificações da Copa do Brasil aconteceram com equipes que jogaram fora de casa. O Atlético jogou fora de casa o jogo da volta e o Flamengo jogou fora de casa o jogo da volta. Então, quer dizer, a torcida, tudo bem, ela pode até incentivar, mas até que ponto a torcida faz a diferença, não dá pra saber. A torcida do Vasco, por exemplo, deu um show em São Januário. O Atlético foi lá deu um show até o fim, até na derrota. A gente vai falar do jogo daqui a pouquinho, aplaudindo. Não, a torcida do Corinthians, historicamente, apoia o time. Então, a gente realmente precisa se basear nos depoimentos de quem estava lá. E deve ter apoiado mesmo. Não, mas espera um pouquinho. Ele trouxe uma informação importante. Do Ramon. Não. Do qual? Não do Ramon. Do microfone da Globo. O gente que estava lá falou, o microfone estava voltado para a torcida do Flamengo. Então, na transmissão, se ouvia mais a torcida do Flamengo do que a torcida do Corinthians. Acontece, né? Porque os outros microfones estavam na torcida do Corinthians e eles abafaram. Porque não tem lógica nenhuma. Pega lá o volume e faz assim, ó. Você tinha 46 mil pessoas lá, senhor Mani. Eu não sei quantos flamenguistas, tá? Uns 2 mil. Se muito, naquela faixinha lá de cima, uns 2 mil, mais ou menos? Por aí. Fernandinho, então. Por aí. Você tá falando de 44 mil pessoas. Não, você tá falando da torcida do Corinthians, uma torcida que apoia. É que a Se você gente estivesse falando da torcida de qualquer outro time. É que a gente brincou com a Elô aqui, né? Eu até chamei a Elô. Elô é uma jornalista aqui, corintiana. A gente falou, mas ontem a torcida do Corinthians estava caladinha. Aí o seu Mano já brincou com ela. Foi zoar com ela. A gente brincou e tal, mas é isso aí. Eu só queria falar um negócio da tática. Ontem, o seu Ramon perdeu a grande chance de iniciar o jogo com Bidon, Carrídio e Garro no meio campo. Ele insiste com o Martínez, que é um jogador de razoável para baixo. É um jogador ruim. E o Charles, que é um jogador mediano para baixo também. Então, já errou ali na escalação. Ele acerta ao escalar Garro, Romero, que jogou nada ontem. O Garro jogou nada. Um dos piores jogos, se não o pior jogo do Garro com a camisa do Corinthians. É no jogo grande que o jogador precisa também, né? Tá. E o Depay não jogou, e o Yuri no ataque, o Yuri também sempre enrolado, sempre fazendo as lambanças dele. Agora, quando tá expulso um jogador... O meio de campo foi Martínez e Charles. Garro um pouco à frente. Aí entrou o Carrídio. O Carrídio só no segundo tempo. Só no segundo tempo. E o Bidon que deveria começar jogando. E aí com o certeza. seguinte, Era nossa prévia aqui. Quando o Bruno Henrique é expulso, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, faz o quê? Tirou o Gabigol. Ele tira o Gabigol. Eu achei estranho isso. É que o senhor Mani falou. Deu certo, então ninguém vai falar nada.
Porque se é eliminado, a gente vai falar, pô, Felipe Luiz, estamos defendendo você, que você é uma novidade no futebol. Isso daí é o tipo da coisa que não se faz, né? Qualquer Deixa o Gabigol lá, né? Tudo bem que o Gabigol não Mas o Gabigol, o Flamengo joga com a menos quando joga o Gabigol, hein? O Gabigol não tá jogando nada, hein? Isso é verdade. Ex-jogador, hein? Tudo bem, então não tivesse escalado o Gabigol. Ok. É isso que eu tô dizendo. Ok. Mas assim, quando é expulso o Bruno Henrique e o Gabigol sai, ali o Ramon e o Emiliano, Padre e Irro, deveriam ter feito a seguinte mudança. Coronado na equipe. Coloca mais alguém ali pra armar. Ou o Carrídio, pra tentar corrigir. Não, os caras não fazem nada. Simplesmente ficam esperando. Porque o Flamengo ficou sem ataque. Sim. Ali alternar no ataque o Gerson, pisando um pouco mais na área, e o Arrascaeta. Então, quer dizer, esse erro de leitura, o Corinthians perdeu meia hora do jogo ontem, porque a expulsão foi aos 27. Tinha mais 30 minutos com os acréscimos. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Onde está a cabeça do treinador para ler isso daí? Né? Para mim, isso foi o grande erro do jogo ontem. Tinha que ter tirado o zagueiro, né? Faz qualquer coisa, senhor. Porque o Arrascaeta não tem... não é centroavante, não tem velocidade nenhuma. E o Gerson também não é centroavante. Você viu o Gerson ontem? Ia cansar. O Gerson pegava a bola ontem, você viu que ele estava procurando, não achava, não, né? Esse erro de leitura do Ramon e do Emiliano, lá, o filho dele... Custou. Pode ter custado o jogo, né? Porque não fazia o menor sentido ele ter dois zagueiros em campo para um time que só se defendia e quando saía para o ataque, não tinha um centroavante. Pô, o Gabriel, por pior que esteja, e eu concordo... Você, pô, é o Gabriel, vou deixar dois caras aqui, porque, pô, de repente o cara faz o... Mas, pô, Arrascaeta, pô. Arrascaeta. O cara não tem a sensibilidade de ter notado isso? É isso. Entendeu? E você tem a mesma leitura do Martínez, o Fernandinho, que não é um jogador... Por exemplo, poderia ter saído ele também, só mano. Você pode até deixar os dois zagueiros. Exatamente tudo que o Felipe Luiz planejou. E a gente vê depois do jogo que o que o Flamengo fez foi absolutamente correto. Porque ele não correu risco em nenhum momento no jogo. Nenhum momento. Mesmo. E outra coisa, hein? Não se desgastou, hein? Ô, Sormani. Não se desgastou também. Ele fez isso, mas você salientou, nós falamos isso ontem, a gente estava até no programa do Neto ontem, né? Porque deu certo. Porque se não deu... A gente é muito resultado também, né? Bom, classificou, então ok. Mas e se toma o gol do Corinthians? Se toma 2? Aí iria ter que mudar tudo outra vez, entendeu? Então é isso. É que a gente fala muito em cima do... Ele tem uma vantagem, né? Mas deu certo, não, e outra coisa, se ele precisa mudar tudo outra vez, ele tem banco, né? Ele muda. E ele o Corinthians tem, não tem. Aparentemente, é o terceiro jogo do... Foi o terceiro jogo? Quarto jogo. Foi o quarto jogo do Felipe Luiz. A gente já colocá-lo no pedestal ou não faz sentido. Não. Mas ele, aparentemente, pelo histórico dele de jogador e tal, ele tem repertório. É aquilo que o senhor Mani falou. Ele bebeu de qual fonte? Ele bebeu da fonte do Diego Simeone, a gente viu isso ontem. Essa aguinha que ele bebeu... Só uma crítica ao Felipe Luiz, tá? Eu só espero que ele se transforme num treinador mais ofensivo. Porque se a vibe dele for Mourinho e não, principalmente se fosse... Não, se eu tô falando, se ele carregar na carreira dele o ideal... Simeone? Não, eu acho que não vai carregar. Meu, aí não. Mas eu acho que ele vai saber usar isso quando precisar. É Jorge Jesus. Espero que seja. Os 3 jogos anteriores... Não, sim, eu sei. Ele jogou dentro do campo do adversário. Mas é isso que eu quero. Mas ontem ele tinha um jogador a menos contra o Corinthians. É o que eu quero. Eu quero ver eu tô pedindo aqui a construção de um técnico brasileiro que recupere o DNA do futebol brasileiro. Porque eu não aguento mais. Porque é o seguinte, o Tite foi criticado pra caramba. Aí estavam querendo o Abel na seleção. Abel e Tite também, é tal da baliza 0. Eu quero o Jesus. Eu quero o cara que pense no ataque, entendeu? Que o Brasil tome 8 gols, mas faça 16. Né? Porque ontem tudo bem. Ontem foi... É que ontem as circunstâncias exigiram, né? Assim, mas eu não teria feito isso também. Eu não teria tirado um atacante. Acho que não precisava ter tirado um atacante. Mas é porque ele não tem confiança também no Gabigol, né? Ontem ele falou sobre isso. Que o Gabigol não é aquele Gabigol. E é legal que ele falou isso. Exato. Que ninguém tem coragem de falar isso. Né? Exatamente. Lá dentro, né? E ele, por saber isso, falou: pô, eu preciso proteger a minha defesa. A minha meta, minha baliza, o meu gol. Preciso proteger. E foi o que ele fez. Eu achei a estratégia dele. Claro que se perde, mas não perdeu. O fato é que não perdeu. É isso aí. Aí se não perdeu. Isso não existe. Não perdeu. Então, foi corretíssima. Como também se o seu Ramon consegue vencer o jogo com a formação Charles
E Martínez a gente ia falar, né? Acertou, tal. É que a gente mas não ganhou, mas não não deu ganhou, certo. não Então ganhou, nós deu vamos certo. falar. É isso. Ô, Quesada, eu sei que a gente vai falar de Brasileirão, mas é claro, estamos falando do Corinthians, a gente tem de falar. Nação flamenguista, a mídia paulista aí fazendo vários elogios, né? A Felipe Luiz e o Flamengo, né? O Flamengo venceu o jogo. Não, se classificou num empate de 0-0, né? Empate esse que foi importante. O Flamengo saiu, eu acho que até prejudicado, né? Pelos árbitros, principalmente pro Daronco, né? Alguns lances, pra você ter noção, alguns lances duvidosos. Sempre, como Felipe Luiz falou na coletiva, né? Na dúvida, contra o Flamengo. Né? Na dúvida, contra o Flamengo. Pra você ter noção, durante os 20 primeiros minutos, Charles fez uma sequência de 8 faltas seguidas. Ele dizia, na próxima cartão. Ele fez 8. Dessas 8, 2 ou 3 era para cartão amarelo. Sabe quando é que Charles veio tomar cartão? Nunca. Aí, Alexandro, primeira falta dele no início do jogo, cartão amarelo. Alexandro, na primeira falta dele, cartão amarelo. Pulgar, primeira falta dele, cartão amarelo. Gerson, primeira falta, cartão amarelo. Essas coisas aí que passa despercebido, né? Leva um cartão no início do jogo, passa despercebido, e lá no segundo tempo precisa fazer uma falta, leva o segundo, posição correta, né? Mas não olha, né? O primeiro cartão, né? Por isso que Alexandro saiu, né? Intervalo. Né? Mas é essas coisas que Felipe Luiz reclamou, pessoal. Os árbitros picotando o jogo, na dúvida contra o Flamengo, né? Pronto, no exemplo. O pênalti que foi claro aí que o árbitro não marcou a favor do Flamengo, né? Na dúvida ali, era pênalti para o Corinthians. Se fosse para o Corinthians, era pênalti para o Corinthians, né? Mas eu não sei como é que tem a cara de pau de vir pessoas e ainda dizer que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. Não. Geralmente, quando acontece algum erro a favor do Flamengo, eu quero entender que os árbitros são péssimos. Aí sim. Mas ajudar, eles nunca ajudam o Flamengo, pessoal. Pode acontecer um lance ou outro, mas é difícil. Dúvida é como o Felipe Luiz disse, é contra o Flamengo. Inclusive, falando sobre o Felipe Luiz aí, né? A mídia paulista fazendo vários elogios. Por quê? Porque muitos naquela situação ali que Bruno Henrique foi expulso corretamente, inclusive Gustavo Henrique era para ter sido expulso, também não foi. Foi expulso corretamente Bruno Henrique, ele não pensou duas vezes, tirou o Gabigol. Muitos acharam estranho, ia jogar sem ataque, o Flamengo ia jogar só atrás, ia sofrer, quando na verdade não foi isso que aconteceu, né? O Flamengo jogou com 3 zagueiros, adiantando seus laterais, dando mais liberdade a Gerson e a Arrascaeta. O Flamengo chegou até mais ter perigo do que o Corinthians, né? E não sofreu nenhum perigo de gol, a verdade é essa, né? Então, naquela situação, tirar um atacante que, não ser realista, né? Gabigol já tá mal. Sem um cara ali próximo dele, ele ia ficar nulo. Então, de qualquer forma, pessoal, qualquer forma ia ser um jogador a menos, né? Como o Gabigol tá sendo em alguns jogos, né? Então ele achou melhor, tendo a leitura do jogo, tirar e colocar o zagueiro. E pra mim, ele acertou corretamente. Corretamente, né? No final do jogo, o Flamengo comemorou bastante, né? Os jogadores, principalmente as provocações aí de Mateuzinho foram revidadas, né? Quem fala antes do jogo pode escutar depois, né? Foi o que aconteceu com o Mateuzinho, né? Inclusive, o Marcos Braz, Spindle, ali na área de entrevista, né? Soltaram o verbo contra o juiz. Não entenderam, né? E pior, pessoal, a imprensa paulista, volto a dizer, não são todos, né? Algumas imprensas, né? Principalmente aquelas que são mais corintianas, né? Palmeirense, né? O cara, Spindle tava reclamando dos atos, né? Que não deu a expulsão de Gustavo Henrique, que não deu o pênalti. E o Clara ainda veio perguntar por que é que ele achava segundo as informações que ele tinha apurado, que Daronco tinha ganhado a camisa do Flamengo. Ele ficou bastante chateado, disse que isso aí não tem nada a ver. Pelo contrário, se
Marcos Braz disse, se deu a camisa era pra ter tomado, porque não se viu de nada não, né? Ele não ajudou em nada. A imprensa paulista é assim, né? Vendo os erros que o Flamengo tá sendo prejudicado, mas ainda quer servir de vítima, né? Inclusive eu vi um vídeo aí nas redes sociais de Ronaldo, né? Ronaldo criticando, dizendo que o que Daronco fez não existia, que passaram a mão no Corinthians. Pessoal, vamos aceitar a derrota, né? Eu acho que tem que aceitar a derrota, né? Porque de juiz, de ato, não tem muito o que reclamar não, viu? Expulsão de Gustavo Henrique que não foi. Expulsão que era para ter sido de Charles. Fez 8 faltas consecutivas. Era para ter levado amarelo. No segundo tempo ter sido expulso. Pênalti, claro. O juiz não deu. Aí vocês querem vir aqui reclamar de árbitro. Aí também é muita cara de pau, pessoal. Muita cara de pau mesmo, né? Agora engolir o choro, né? O Flamengo agora rumo à final. Tentar recuperar os jogadores, né? Gerson, bastante cansado. Arrascaeta, morto, né? Inclusive não fez outro jogo que ele não faz uma boa partida. De La Cruz sentiu, inclusive Alcaraz entrou no lugar dele, entrou muito bem, né? E o Flamengo é isso, né? Agora é a terceira final consecutiva, queira ou não queira, né? Ganhou do Corinthians, perdeu para o São Paulo e agora novamente contra o Atlético Mineiro. A gente espera que o Flamengo conquiste essa Copa do Brasil, até porque dá uma vaga direta na Libertadores, e vale destacar que a premiação é melhor do que do Brasileirão, né? E o trabalho de Felipe Luiz eu acho que está sendo bem feito, né? Vamos dar tempo, deixar ele pregar uma pré-temporada que eu acho que os títulos podem vir, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.